verdade, há algumas semanas a gente vem sendo procurado por conta de algumas informações, né? Inicialmente a gente achava que era uma coisa mais de rumores, né? Mas quando essas informações começam a aparecer de forma reiterada e por fontes diferentes, nos chamou a nossa atenção, a gente ficou preocupado com o que estava acontecendo, o que estava causando esse ruído, essa informação desencontrada, né? A lei da inclusão da DE no vencimento básico, né, ela não tem nenhum vício de origem, nenhuma questão, nenhum senão a ser cumprida, né? Existia essa informação, era inequívoca que ela era vinda da própria SRH, né, que é uma coisa que a gente ficou um pouco chateado, né? Porque é uma informação, algumas opiniões em certos momentos, né, elas causam uma comoção, né? Elas nos mobilizam, né? Nos incomodam e trazem à tona receios que nós temos e que não necessariamente estão no horizonte concreto das possibilidades atuais. Semana passada eu fui conversar com o Dória pessoalmente, na sexta-feira. O Dória é chefe de gabinete da reitoria, né? E essa semana a gente teve acesso à íntegra do processo, já com o retorno do governo. E o que está concretamente no processo, né, é que o governo está se colocando como se não tivesse nada a fazer no SIG-RH em função daquela lei, né? Então, o Gustavo, né, já preparou todo um documento, já peticionou, apensou ao processo. O Marcelo da SRH já incorporou isso ao processo, chamou os gestores da CEPLAG ligados ao SIG-RH para conversar a esse respeito, né? E eles vão encaminhar isso. O que a petição ou a peça que o Gustavo preparou, né, coloca, né? Primeiro, que o adicional de DE tem que ser extinto, porque ele não tem mais fundamento legal para existir. O que tem que haver o que era antes pago como adicional tem que fazer parte do vencimento básico. E que a não mudança do sistema ou da forma de pagamento do sistema seja um ato de improbidade administrativa, porque você está pagando uma coisa sem fundamento legal e está deixando de pagar outra que tem fundamento legal. Não entramos com nenhuma medida judicial ainda, mas se necessário for, vamos entrar, né? A lei é muito clara, ela tem que ser cumprida. Quem esteve ao nosso lado lá durante a luta do ano passado, as DUERJ, nessa negociação que levou a lei, ela passou por todas as etapas de uma negociação política. Então isso veio de um processo que caminhou por dentro do Executivo, tendo parecer jurídico da Procuradoria da Secretaria de Ciência Técnica da SECT, depois vai para a Casa Civil. Na Casa Civil, o nosso interlocutor fazia parte da equipe de transição, então o interino da Casa Civil fazia parte da equipe de transição, então a equipe de transição acompanhou para e passo todas as etapas. A gente teve cuidado de cada vez que eram colocados algum empecilho sobre algum dos itens que a gente tinha aprovado no Conselho Universitário. A gente fez uma assembleia na urgência, né, para uma segunda-feira, porque tinha... Enfim, a gente aprovou aqui o que tinha de espaço para negociar dentro daquilo que já havia aprovado. A gente conseguiu negociar com o secretário da Casa Civil e o desdobramento, todo mundo sabe, foi aquela aprovação no último dia, no último momento da LERJ, e depois o Dornelles sanciona.
E aí cabe a gente depois dar revisar a própria mensagem do governo, deixando bem claro qual é a natureza da dedicação exclusiva da UERJ. A mensagem que veio do governo, nem a lei, é como que o governador se manifestou no momento de enviar a mensagem. Então não tem vício de origem, passou por todos os tempos. Ainda, além disso, a gente ainda teve o cuidado de conversar com outro personagem político que fazia parte da equipe de transição, era do partido do governador e era líder desse partido, que foi o deputado Márcio Pacheco. Esse deputado, a gente teve 2 encontros com ele, um no gabinete, depois ele conversou mais de 10 minutos com a associação ali em plenário, se mostrou o tempo todo favorável, dizendo que ia conversar até com outros personagens, como por exemplo o atual secretário de Educação, que estava fazendo parte também da equipe de transição. E no momento que eu encontrei com ele, quando eu estava aguardando na frente da sala da Previdência, ele tira aquele papelzinho que a gente divulgou todo amassado do bolso do terno e fala: acabei de vir com uma conversa com o governador e o governador concorda. Então, assim, tanto no caminho político como na transparência das negociações, né, foi tudo público, tudo muito claro, não tem vício de origem, então a gente passou por todos esses processos. Rodrigo, e acho que essa interlocução com o Márcio Pacheco, o Rodrigo inclusive provou para ele que os professores mais antigos da UERJ se aposentando, né, que em folha significa um gasto maior, o Rodrigo provou para ele ainda que com a aposentadoria desses professores, os novos professores que teriam que entrar para o concurso entrariam ali no nível adjunto 1, seria mais barato para o governo. Então, assim, o argumento que se tinha, né, na atmosfera, naquele momento, era de que podia aumentar gastos e tal, e isso podia ser problema em relação ao regime de recuperação fiscal. Enfim, então a gente tem que ficar acompanhando agora. Eu acho que a gente tem que manter esse grupo mobilizado, né, porque não está dado ainda, por enquanto. E aí é bom deixar claro, o processo diz que foi uma tramitação. Não tem nenhuma solicitação à Procuradoria-Geral do Estado para nenhum estudo de inconstitucionalidade. Pois o Gustavo pode, de repente, né, dar um panorama de se há algum argumento que a gente pode utilizar para a inconstitucionalidade da lei, mas a princípio não tem nenhum argumento com relação a isso. Não houve também nenhuma medida por parte das UERJ, né, de indicar a SRH, né, para o professor se aposentar pela paridade, nada disso. Né? A gente está resolvendo os problemas, a lei foi aprovada e que a gente está nas UERJ acompanhando o processo de parametrização para que o contra-cheque chegue, né, com a ADS sem ser um adicional, mas sendo parte do vencimento base.